Olá, seja bem-vindo ao curso de Mecânica Newtoniana, uma revisão de cinemática e dinâmica para cursos de engenharia. Eu sou o professor Rodrigo Nagato e estarei com você ao longo deste curso. O tema da aula de hoje é álgebra vetorial. Os vetores são ferramentas matemáticas amplamente utilizadas para descrever grandezas físicas que são amplamente utilizadas em cursos de engenharia. Alguns exemplos são o deslocamento, velocidade, força e torque. Ao final dessa aula, espera-se que você, estudante, consiga compreender o conceito de vetor e realizar as principais operações. Bem, antes de nós começarmos, nós precisamos recordar alguns conceitos de matemática para que você consiga compreender de forma apropriada o conteúdo dessa aula. Em primeiro lugar, vamos relembrar o sistema de coordenadas. Bem, sistema de coordenadas, em especial o sistema de coordenadas cartesiano, ele vai relacionar dois eixos perpendiculares, x e y, e a partir desses eixos nós vamos conseguir mapear pontos no espaço. Além disso, nós precisamos relembrar alguns conceitos de trigonometria. Bem, o principal conceito que nós vamos utilizar nesta aula são as relações trigonométricas. Baseado em triângulo retângulo, é necessário que vocês consigam formular as relações trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Aqui, nesse triângulo, nós temos, além do ângulo de 90 graus, que define o triângulo retângulo, nós temos dois ângulos, o ângulo θ e o ângulo φ, e três lados, A, que é a hipotenusa, B e C. A hipotenusa é definida pelo ângulo que fica de frente para o ângulo de 90 graus. Os lados B e C são os catetos. Os catetos, eles variam dependendo do ângulo de referência. Por exemplo, vamos calcular as relações trigonométricas para o ângulo θ, tomando o ângulo θ como referência. Para calcular a relação do seno de θ, nós precisamos dividir o cateto oposto, que fica de frente para o ângulo θ, pela hipotenusa. Então, o seno de θ vai ser dado por B sobre A. Já o cosseno de θ é a divisão do cateto adjacente, que faz parte do ângulo de referência, junto com a hipotenusa, dividido pela hipotenusa. Então, o cosseno de θ será dado por C sobre A. E a tangente é a divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, nós teremos B dividido por C. Da mesma forma, podemos montar as relações trigonométricas para o ângulo φ, que está ali na parte de cima do triângulo. Uma outra relação de trigonometria bastante importante será o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Nessa situação, não faz diferença quem é o cateto oposto ou o cateto adjacente. Uma outra informação importante que vocês precisam utilizar ao longo deste curso é o cálculo de determinantes. De forma mais específica, o cálculo do determinante de uma matriz de ordem 3, ou seja, com 3 linhas e 3 colunas. Um dos métodos mais utilizados para calcular esse determinante é o método de Sarros. Nesse caso, vamos considerar essa matriz que tem 3 linhas, 1, 2, 3 e 3 colunas. 1, 2 e 3. Bem, para calcular o determinante dessa matriz, nós vamos repetir a primeira e a segunda coluna. Então, vamos repetir essa coluna e essa outra coluna aqui do lado direito da nossa matriz. Para calcular o determinante, nós vamos multiplicar as diagonais e somar os resultados. Primeiro, as diagonais principais, esta e esta, nós vamos multiplicar os elementos de todas as 3 diagonais e somar os resultados. Depois, nós vamos subtrair os resultados das diagonais secundárias. Então, nós vamos multiplicar essa diagonal e subtrair o resultado, multiplicar esta diagonal e subtrair o resultado, e multiplicar esta diagonal e subtrair o resultado. O cálculo final vai ser dado mais ou menos por essa equação
que está sendo mostrada ali embaixo. Ali, a ordem dos elementos de matriz que foram utilizados não interferem no resultado final. O que importa são os produtos das diagonais, sendo que as principais têm que ser somadas e as secundárias têm que ser subtraídas. Bem, agora vamos começar a definir o vetor. O vetor ele tem três características principais. O módulo, que é o valor do vetor, é um número que vai representar o quanto esse vetor ele está representando. Direção, que é como o vetor está posicionado em relação a um sistema de referência, e o sentido, que é para onde o vetor vai apontar. Nessa situação, a gente pode combinar direção e sentido para fornecer a orientação do vetor. Bem, como eu disse, para determinar a direção do vetor, a gente precisa de um sistema de referência. Nesse caso, a gente vai usar um sistema de referência com três eixos ortogonais, x, y e z. Nessa situação, o eixo z ele está... essa figura ela está mostrando o sistema de coordenadas em perspectiva. Os três eixos coordenados eles estão perpendiculares entre si, de forma que o eixo z ele está mostrando uma tendência de sair do plano que vocês estão observando. Para entender um pouquinho melhor, eu tenho aqui um exemplo de como que funciona esse sistema de coordenadas. Aqui eu tenho também um sistema com três eixos, ele não está marcado. Talvez o contraste não ajude vocês a enxergarem muito bem as cores, mas eu tenho aqui vermelho, preto e azul. Nessa situação, o vermelho seria o eixo Y, o azul o eixo X e o preto o eixo Z. Eu estou posicionando aqui esse sistema de coordenadas para que vocês consigam perceber que, quando a gente observa esse sistema de frente, é como se um dos eixos estivesse saindo do plano de referência. Vocês conseguem, a gente geralmente observa as coisas, as projeções em tela, em duas dimensões apenas. Então, a terceira dimensão, ela vai estar perpendicular ao plano que está sendo observado. Tá? Então, ali, o eixo Z ele está em perspectiva para que a gente consiga compreender melhor, para que a gente consiga observar os três eixos. Tá? Bom, esse sistema de coordenadas que a gente vai usar, ele é chamado de sistema de estrógenos, porque ele é baseado na mão direita. Se nós pegarmos os três primeiros dedos da mão direita, eu consigo montar o mesmo sistema de coordenadas. Da forma como eu estou posicionando a minha mão agora, o polegar ele representa o eixo Y, o indicador representa o eixo Z e o dedo médio representa o eixo X. Esse sistema de coordenadas ele pode ser girado ou movimentado da forma que a gente considere mais adequada para resolver o problema que nós tenhamos que resolver. Tá? Então, a gente pode girar o sistema de coordenadas da forma que achar mais conveniente. Uma coisa que eu vou fazer aqui é girar o sistema de coordenadas para um outro formato que é bastante utilizado. Repara que nessa figura que é mostrada no slide, o eixo X está na horizontal, positivo para a direita, e o eixo Y está na vertical, positivo para cima, enquanto o eixo Z está perpendicular, saindo do plano do quadro. Bem, aqui no nosso modelo, o azul é o X, vermelho é o Y e o preto é o Z. Uma outra forma de apresentar esse sistema de coordenadas é com o Z na vertical e para cima. Bom, então eu vou girar esse sistema para trás e reparem que o eixo Z agora está na vertical e para cima. O eixo X continua positivo para a direita, só que agora o eixo Y está positivo entrando no plano do quadro. Eu vou girar mais uma vez. Agora, o eixo Z permanece positivo para cima, o eixo Y está positivo para a direita e o eixo X está perpendicular saindo do plano do quadro. Então, essa é uma outra representação bastante comum para esse sistema de coordenadas. Nessa figura que está sendo mostrada aqui no slide,
vocês podem ver que nós temos 3 pequenos vetores sobre o sistema de coordenadas. Esses pequenos vetores são vetores especiais que nós chamamos de vetores unitários. O vetor I chapéu é o vetor que tem uma unidade na direção do eixo X. O vetor J chapéu, ele tem uma unidade na direção do eixo Y. E o vetor K chapéu tem uma unidade na direção do eixo Z. Tá? Eles têm esse nome, vetor unitário, porque o módulo ou valor de cada um desses vetores é 1. É por isso que eu disse que cada um deles representa uma unidade na direção de cada eixo. Esses vetores eles também acompanham o sentido dos eixos. I vai ser positivo para a direita, no caso dos exemplos que nós vamos utilizar nesta aula. J vai ser positivo para cima e K vai ser positivo saindo do plano do quadro. Bem, para representar o vetor, nós podemos dar as 3 características que eu mencionei, ou nós podemos informar as componentes do vetor, utilizando estes vetores unitários que eu acabei de mencionar. Bem, vamos analisar aqui um vetor que está em 3 dimensões, para começar a entender como que funciona a álgebra de vetores. Primeiro a definição e depois as operações. Tá? Então aqui é um vetor que está no espaço. Reparem que o vetor que eu quero estudar é esse vetor que está em verde aqui, ok? Então esse vetor que está em verde aqui. Ele tem partes em todos os eixos coordenados. Ele tem uma parte que está apenas no eixo X, uma parte que está apenas no eixo Y e uma parte que está apenas no eixo Z. Essas partes que o vetor tem em cada um dos eixos nós chamamos de componentes. A parte que está só no eixo X eu chamei de Vx, a parte que está só no eixo Y eu chamei de Vy e a parte que está só no eixo Z eu chamei de Vz. Bom, essas componentes eu posso mudar de posição para analisar o vetor da forma que for mais conveniente. Por exemplo, essa componente em x, que está aqui sobre o eixo x, reparem que pode ser representada também aqui em cima, tendo início ali logo ao final da componente Vy. Reparem que se eu pegar a componente Vy, eu tenho ali um vetor Vx também. Bom, o vetor Vz, que está aqui, ele foi representado também aqui nessa posição, aqui nessa posição e aqui nessa posição. O vetor Vy, ele também foi representado aqui, aqui e aqui. Tá? Por que eu fiz todas essas representações, todas essas repetições das componentes dos vetores? Para poder mostrar para vocês que um vetor em 3 dimensões pode ser dado pela soma das suas componentes. Reparem que, para esse vetor que está no espaço, ele sair da origem do sistema de coordenadas e chegar até esse ponto aqui, ele pode percorrer primeiro, passar pelo Vy, passar pelo Vx e depois passar pelo Vz. Ele pode começar pelo Vx, passar pelo Vz e depois pelo Vy. Ou começar pelo Vz, passar pelo Vy e, por último, pelo Vx. Então, se eu somar as componentes do vetor, eu consigo representar o vetor de interesse. Tá. A partir disso que eu acabei de comentar, a gente consegue calcular um módulo de um vetor. O módulo, como eu já disse, ele representa um valor numérico. O módulo é a parte escalar do vetor. Tá? E o que é um escalar? Bom, da mesma forma que nós temos grandezas vetoriais, nós temos grandezas escalares. As grandezas escalares são aquelas que podem ser representadas por números apenas, independente de qualquer outra informação, a não ser a unidade. Tá? Mas elas são basicamente representadas por números. Por exemplo, a massa de um corpo. Massa é representado por uma grandeza medida em quilogramas. Para eu representar a massa, eu só tenho que dar um valor em quilogramas.
Já os vetores, além desse valor da parte escalar, eles precisam ainda da direção e do sentido. Bem, então, vamos calcular como que a gente poderia calcular o módulo desse vetor que está aqui. Bem, vamos fazer isso com uma análise de trigonometria. Vamos considerar essa projeção em azul que está aqui na figura, na parte de baixo, que seria o plano XZ, que envolve o eixo X e o eixo Z apenas. Reparem que se eu pegar a componente Z e a componente X, eu formo um triângulo retângulo com essa projeção que eu vou chamar de vetor VZ. Bom, para eu calcular o tamanho dessa projeção VZ, eu posso usar o teorema de Pitágoras, já que eu estou formando um triângulo retângulo. Aqui é bom salientar que todas as componentes x, y e z sempre formam 90 graus entre si, da mesma forma que os três eixos do sistema de coordenadas. Tá? Então, eu vou calcular o tamanho dessa componente xz com o teorema de Pitágoras. O módulo desse vetor xz ao quadrado vai ser igual o módulo da componente x ao quadrado mais o módulo da componente z ao quadrado. Bom, agora vamos pensar nesse vetor que está aqui em cima, que é o vetor cujo módulo nós queremos calcular e que está em 3 dimensões. Repara que esse vetor ele também está formando um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo utilizando a componente de xz que nós acabamos de utilizar, que nós acabamos de calcular o valor, e a componente y. Tá? Então, para eu calcular o módulo do vetor v, que é o meu vetor de interesse, eu vou utilizar o módulo da componente xz, da projeção xz ao quadrado, mais o módulo de vy ao quadrado. Bem, reparem que o módulo de xz ao quadrado, a gente já calculou aqui na parte de cima. Ele envolve o módulo de x ao quadrado mais o módulo de z ao quadrado. Então, eu posso juntar essa informação, substituir o módulo de x ao quadrado e escrever o módulo do vetor desta forma aqui. Aqui eu só reordenei, mas basicamente para xz eu tinha módulo de x ao quadrado, módulo de z ao quadrado. Para o módulo de v apenas, eu preciso do módulo de xz, então eu adicionei, eu substituí o módulo de v de xz ao quadrado pelo módulo de vx e módulo de vz ao quadrado e mantive o módulo de vy ao quadrado. Tá? Então, essa equação aqui, que é um equivalente do teorema de Pitágoras para uma distância que esteja para um triângulo retângulo, para uma distância que esteja em 3 dimensões. Majoritariamente, a gente vai trabalhar aqui só no plano, só com 2 dimensões. Mas isso daqui é uma forma de mostrar para vocês como isso pode ser feito também em 3 dimensões. Bem, além do módulo, a gente vai utilizar direção e sentido. Bem, a direção ela pode ser dada dando um ângulo de inclinação em relação aos eixos coordenados. Nessa situação aqui, como o vetor ele está em 3 dimensões, a gente precisa de 2 informações. No caso, é dado o ângulo da projeção que o vetor faz no plano XY e um ângulo da projeção que o vetor faz no plano XZ. Sabendo esses 2 ângulos, automaticamente a gente calcula o último ângulo, que seria o ângulo em relação ao plano ZY. Tá? Mas com 2 informações já é o suficiente para dar a direção. E o sentido é para onde que o vetor está apontando. Nesse caso, reparem que esse vetor ele aponta ao mesmo tempo para a direita, que é o sentido positivo de x, para cima, que é o sentido positivo de y, e perpendicular saindo do plano do quadro, que é a direção e sentido positivo do eixo z. Tá? Então, essa equação é para o módulo. Os ângulos em relação aos eixos coordenados vão dar a direção e o sentido é para onde que o vetor aponta. Tá? Para simplificar um pouco isso daí, vamos mostrar como que essas informações elas são dadas em 2 dimensões apenas.
Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou considerar um vetor apenas em duas dimensões. Num plano x, y, onde eu vou definir todas as informações a partir do plano cartesiano x, y. Bem, então eu tenho um vetor v, que está aqui, com duas componentes. Uma componente que eu chamei de vx e uma componente que eu chamei de vy. Aqui eu posso fazer o seguinte. A componente y, que está sobre o eixo y, eu vou mudar de posição e encaixar exatamente onde o vx acaba. Com isso, eu vou formar um triângulo retângulo. A partir desse triângulo retângulo, eu vou calcular todas as informações de interesse: módulo, direção e sentido. Reparem que, para eu conseguir calcular essas informações, eu preciso conhecer essas duas componentes, x e y. Bem, formando o triângulo retângulo, eu consigo calcular um módulo desse vetor v, utilizando o teorema de Pitágoras. O módulo de v vai ser o módulo da componente x ao quadrado mais o módulo da componente y ao quadrado. A direção ela vai ser dada pela tangente do ângulo. Reparem aqui que eu tenho um triângulo retângulo. Então, eu consigo calcular o ângulo a partir da tangente. Se eu conheço de início quem são as componentes Vx e Vy, então eu consigo calcular a tangente daquele ângulo, dividindo o cateto oposto, que é Vy, pelo cateto adjacente, que é Vx. Tá, reparem aqui que, da mesma forma que eu fiz para calcular o módulo, que é o valor, eu estou utilizando o módulo para calcular a tangente do ângulo. Eu estou fazendo isso porque as componentes x e y são grandezas vetoriais. Para a gente calcular a tangente de um ângulo, a gente utiliza o comprimento dos lados de um triângulo. E comprimento é grandeza escalar. Então, eu vou utilizar apenas a parte escalar do vetor para calcular o ângulo, da mesma forma que eu fiz para calcular o módulo. Já o sentido é para onde que o vetor está apontando. Esse vetor v, ele aponta ao mesmo tempo para a direita, que seria o sentido positivo de x, como para cima, que é o sentido positivo de y. Bem, é muito comum se confundir direção e sentido. No dia a dia, as pessoas trocam os dois ou utilizam como sinônimos com muita frequência. Está aqui para a gente diferenciar direção e sentido e dar a importância das duas informações. Bem, se eu disser que um certo vetor ele faz um ângulo θ com o eixo x, reparem que na figura eu tenho 4 possibilidades de ter o mesmo ângulo θ sendo formado com o eixo x. Isso se eu não der nenhuma informação adicional. Se eu apenas disser que um certo vetor forma um ângulo θ com o eixo x, eu tenho 4 possibilidades para representar o vetor no plano cartesiano. Aí como que eu vou distinguir isso? Com o sentido do vetor. Se ele for positivo em x e positivo em y, o vetor vai estar no primeiro quadrante. Se ele for positivo em x, mas negativo em y, ele vai estar aqui no quarto quadrante. Se ele for negativo em x e positivo em y, ele vai estar no segundo quadrante. Se ele for negativo em x e negativo em y, ele vai estar aqui no terceiro quadrante. Para dar essa informação, a gente pode usar outros recursos também. Usar pontos geográficos, por exemplo, norte na parte de cima, sul na parte de baixo, leste à direita e oeste à esquerda, e as subdivisões, nordeste, noroeste, sudoeste e sudeste, tá? Ou utilizar os quadrantes do círculo trigonométrico, como eu o fiz para ajudar vocês a entender esse conceito.
Já a orientação sempre toma como referência a parte positiva do eixo X. Repara que tanto o eixo X quanto o eixo Y tem duas partes. Tem uma parte positiva e uma parte negativa. Uma parte positiva e uma parte negativa. Bem, se eu tiver um certo vetor que está ali no terceiro quadrante, se eu quiser fornecer a orientação desse vetor, eu já darei o ângulo medido a partir do eixo positivo de x, que é como normalmente a gente fornece o ângulo tendo como referência o círculo trigonométrico. Se a gente formar o círculo trigonométrico sobre esse eixo que está sendo mostrado aqui, o 0 graus ele vai estar sempre sobre o eixo x. E todos os outros graus até 360, eles são baseados no zero sobre o eixo x positivo. Tá? Então, se eu tiver aqui um vetor no segundo quadrante, eu vou ter um ângulo entre 90 e 180 graus. Se eu tiver um no terceiro quadrante, entre 180 e 270, e no quarto quadrante, entre 270 e 360 ou zero. E aqui no quarto quadrante, o ângulo também pode ser dado com um valor negativo, aí andando no sentido contrário ao círculo trigonométrico. Tá? Então, isso daqui é o básico para a gente definir o vetor, dando um módulo, direção e sentido. Bom, agora eu vou falar das componentes de um vetor. Se você tiver a informação ou as informações de módulo, direção e sentido para um vetor, como que você pode descobrir quais são as componentes desse vetor? Vou dar aqui um exemplo de um vetor qualquer que tem módulo 20, direção de 30 graus com a horizontal. Aqui eu não estou falando qual quadrante que ele está, só estou dizendo que é 30 graus com horizontal, poderia ser no sentido positivo ou negativo, mas lá embaixo eu já digo que é o sentido negativo de x e positivo de y. Significa que ele vai estar no segundo quadrante, que é o que está sendo mostrado aqui. Então eu tenho um certo vetor v que está no segundo quadrante. Aqui eu ainda não marquei, mas ele está formando 30 graus com o eixo x, no caso com a parte negativa do eixo x. Sobre os eixos x e y, eu já escrevi as componentes dos vetores. Eu já fiz a representação da componente vx e da componente vy. X está no sentido negativo, então vx aponta para a esquerda. Vy está positivo, vy e o vetor está no sentido positivo de y, vy aponta para cima. Repara que aqui, como sempre, y vai estar positivo para cima e x positivo para a direita. Bem, para eu calcular essas componentes, eu vou de novo formar um triângulo retângulo. Então, vy vai ser movido do lado direito para o lado esquerdo para fechar o triângulo, que é o que a gente tem aqui na figura de baixo. Agora eu já tenho o meu triângulo retângulo formado por vx, vy, v e este ângulo de 30 graus, que foi informado lá no enunciado. Bem, a partir desse triângulo, nós vamos usar de novo as relações trigonométricas. Para eu descobrir quem é a componente x, eu vou usar o cosseno do ângulo, já que vx está no cateto adjacente. Então, eu posso dizer que o cosseno de 30 graus vai ser dado pela divisão de vx pelo vetor v, já que o vetor v está na hipotenusa. Aqui, eu posso passar o módulo do vetor v multiplicando o cosseno de 30 graus, e aí eu vou isolar o cálculo que vai dar a informação do valor do módulo de vx. Aqui, de novo, eu estou utilizando só os módulos das componentes, porque as relações trigonométricas são baseadas no cálculo as relações trigonométricas são baseadas nos comprimentos, nos valores dos lados de um triângulo. Por isso que eu estou usando só a parte escalar das componentes e do vetor, de forma que eu só vou calcular o módulo do vetor vx.
Ali, o valor do módulo V, que foi dado lá em cima, está sendo substituído por 20, e aí, só multiplicando 20 vezes o cosseno de 30, nós teremos o valor da componente x, que é 17,32. Da mesma forma, eu vou calcular o valor da componente y. Como a componente y está no cateto oposto, está de frente para o ângulo de 30 graus, eu vou utilizar o seno de 30 graus, que vai ser a divisão do cateto oposto, módulo de VY, pela hipotenusa, módulo de V. Então, o módulo de V vai passar multiplicando o seno de 30 e o módulo de VY será dado por V seno de 30. Substituindo V pelo valor 20 que havia sido fornecido, a gente consegue descobrir que o valor de VY, o módulo da componente Y, será 10. Bom, então agora eu tenho os valores das componentes. Agora eu consigo descrever o vetor V em função dessas componentes. Bem, o meu vetor V, ele tem uma componente em x, Vx, que vale 17,32. Já que é a componente x, ela está na direção do eixo x e, portanto, pode multiplicar o vetor unitário y. Essa componente em x tem sentido negativo, então essa componente vai ter sinal negativo. Já a componente y tem módulo valor 10, já que a componente y ela vai ser acompanhada do vetor unitário j e tem sentido positivo. Portanto, essa componente terá sinal positivo. Tá? Então, basicamente, é assim que a gente vai descobrir as componentes de um vetor sempre que a gente tiver as informações de módulo, direção e sentido. E esse cálculo é bastante importante para várias situações de álgebra de vetores.